Boa noite. Tudo bem com vocês? Voltando aí na escola da família, depois das férias. Tenho certeza que nas férias ninguém teve problema em casa, né? Férias geralmente estamos tudo tranquilo, calminho, coração em paz, com a paciência de Jó, né? Suportando uns aos outros, então a gente quase não tem problema, né? Só que não. Então, gente, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que nós estamos começando agora e semanalmente, como no ano passado, todas as quartas, né? Nós vamos estar aqui para trazer um tema para Deus tratar os nossos corações, com as nossas famílias. E a gente vai dar início com um tema que chama muito a nossa atenção, que está no texto bíblico, está em 2 Reis e também em Isaías, que é põe em ordem a tua casa. Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos, te bendizemos e nós nos achegamos a ti, Pai, pelos méritos e pela obra de Cristo Jesus. Podemos nos aproximar, nos achegar diante do teu trono de graça, buscando clareza, buscando entendimento, buscando conhecimento da verdade, para que em tudo nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, o nome de Cristo e o teu reino sejam exaltados. E é no doce nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Hoje nós vamos fazer, então, a nossa proposta aqui é fazer um diagnóstico. Como que está a sua casa? Como que está a minha casa? Quando nós falamos de forma prática dos conflitos e dos problemas, das circunstâncias que muitas vezes trazem situações desconfortáveis nos nossos relacionamentos familiares, nós vamos ver que podemos identificar alguns pontos. Eu vou levantar aqui 2 pontos só. No tempo que nós temos, não é possível tratar aprofundadamente desse assunto, mas nós vamos dar só uma arranhada no assunto aqui. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 situações que podem levar ao caos, as situações caóticas dentro da nossa casa. Primeiro, a crise entre os papéis no contexto familiar é que tem levado os membros da família ao caos. O que a gente pode falar sobre crise entre papéis, né? Nós temos, de acordo com o sistema familiar que foi criado por Deus, nós procuramos vivenciar, sem Deus, à nossa maneira, um sistema caótico que traz confusões entre papéis e funções dentro da nossa casa. O segundo ponto que traz caos é a ausência de referenciais, que tem gerado medos, inseguranças e condutas díspares. Então, 2 coisas, tá? Primeiro, crise de papéis e segundo, ausência de referência, ok? Então, guarda bem essas 2 situações. Estas perspectivas de papéis e de referências, elas são, assim, desmotivadoras.
Porque quando nós temos o problema e não temos a visão da solução, nós desanimamos. Nós começamos a viver de forma automática, por nossa conta, do tipo, deixa como está para ver como é que fica. E acabamos não tomando nenhum tipo de atitude e não buscando nenhum tipo de solução. Mas quando a gente percebe que se a gente buscar nos princípios bíblicos a solução para os nossos problemas, nós vamos ver que temos ainda chance, né? Quando nós olhamos para situações caóticas, nós vemos dentro da nossa casa, nós olhamos mais particularmente para dentro da nossa casa. Conseguimos enxergar somente a nossa casa. Mas quando nós olhamos a família com a ótica que Deus vê, nós podemos ver também a amplitude, a grandeza do projeto de Deus para as nossas famílias. São duas visões completamente diferentes, tá? Mas a nossa família, a sua família, é um ambiente dado por Deus para que nós possamos contribuir com a humanidade. Todos nós fazemos parte de um sistema, de uma engrenagem. Quando uma engrenagem deixa de funcionar, todo o sistema entra em caos. Todo o sistema falha. É assim ou não é? Para quem conhece um sistema mecânico aí, você vai ver exatamente, entender isso que eu estou falando. Todos nós fazemos parte desse sistema e cada engrenagem que se move, ela move todo o sistema. Ela não é uma peça única. Cada decisão, cada atitude, cada fala, cada comportamento particular meu, ele interfere em toda a minha família, em todo o sistema familiar. Por isso que às vezes a gente chama a atenção de vocês com relação ao pecado, né? Que o pecado, ele é particular, ele é uma decisão pessoal, mas o reflexo do pecado, ele não é particular. O pecado reflete em todo o sistema familiar e muitas vezes na comunidade. Nós vamos chamar a atenção de vocês para um texto, então, agora nós vamos entrar na Bíblia, que fala sobre essa questão da ordem dentro da nossa casa. Está em 2 Reis, capítulo 20, eu vou ler do verso 1 ao verso 11, na versão Ara. O Zezinho quiser colocar lá no telão para a gente ler aqui. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei.
a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu povo. Disse mais meu servo, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curará, de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á à sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, porém não aconteça. 10 graus, tal porém não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante ao relógio de Acás. Então, gente, nós vemos aqui que quando Deus falou para Ezequias, põe em ordem a tua casa, ele não estava falando de Ezequias fazer uma faxina, ele não estava falando de Ezequias organizar de forma material a sua casa, ele não estava falando dele dar ordem aos seus empregados, aos seus funcionários. Muito menos ele estava dizendo para ele colocar ordem na vida espiritual de Ezequias. Vejam que o texto está dizendo que quando veio a palavra do Senhor a Ezequias dizendo, olha, você põe ordem na sua casa porque você vai morrer. Ezequias virou para a parede e orou e clamou a Deus. Então a vida espiritual dele estava em ordem. Ele amava o Senhor. Então não era disso que Deus estava falando. Do que Deus estava falando? Deus estava dizendo assim, olha, você precisa testemunhar de mim antes que você morra. E Deus atendeu a oração de Ezequias, tanto é que mandou o profeta Isaías voltar e dizer a ele, olha, eu vou te dar mais 15 anos. Então vejam que você está com a sua vida espiritual em ordem, não significa que você não vai morrer, ou eu não vou morrer. Ezequias ia morrer. O profeta disse para ele, olha, você vai morrer. Então, quando ele orou e Deus atendeu a oração de Ezequias, Deus não atendeu a oração para que ele fizesse, para que Ezequias não morresse mais. Mas Deus atendeu a oração de Ezequias para dizer para ele o seguinte, olha, você precisa observar os meus princípios. Colocar em ordem a tua casa é andar na minha presença. É observar a minha palavra. É testemunhar de mim aqui neste mundo. É viver na sua casa de acordo com o que eu planejei para que você vivesse. Não é viver de acordo com o que você acha que deve ser vivido dentro da sua casa de forma que você acha correto. Os princípios de Deus são acima dos nossos. Os valores de Deus são acima dos nossos. Os planos de Deus são acima dos nossos. Então, o que significa isso? Colocar em ordem a sua casa. Quando falamos, conforme eu falei para vocês que eu ia dar só uma passada, aqui não dá para a gente se aprofundar tanto, então eu peguei 2 ou 3 temas aqui para a gente tratar como exemplo, para a gente colocar em ordem a nossa casa. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que colocar em ordem a sua casa, tome como exemplo uma faxina que você vai fazer na sua casa. Você não consegue, num dia, num momento apenas, colocar tudo em ordem.
é de forma gradativa. Então, cada área da nossa família, cada área da nossa vida, a Bíblia traz a forma correta e nós podemos então observar e ir colocando em ordem de forma gradativa cada área da nossa vida de acordo com o que Deus manda que a gente faça. Quando falamos em colocar a ordem na nossa casa, ele fala em primeiro lugar como vamos criar os nossos filhos. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, no versículo 4 de Efésios, ele escreveu assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ver aqui duas coisas. Aqueles pais que não observam esse princípio bíblico, eles estão implementando o caos na sua casa, porque outra forma de se criar filho é caos, e ao mesmo tempo eles estão deixando de usufruir da palavra de Deus, que manda que os filhos devem ser criados na presença, na admoestação do Senhor. Criar filho de acordo com o que a gente pensa e o que o mundo determina é caos, é problema. Então nós podemos criar filhos somente para terem bons comportamentos, ou podemos criar filhos que tenham o coração no Senhor. O que nós queremos? Nós queremos essa vida aqui deste mundo, ou nós queremos a vida eterna para os nossos filhos? Põe em ordem a tua casa, é criar os seus filhos na presença do Senhor. Isso é um dos pontos. Também no Velho Testamento, em Deuteronômio 6, de 6 a 9, a palavra de Deus diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando eu leio esse versículo, eu penso na questão tempo. Hoje nós vivemos na correria profissional, na correria do trabalho, na correria dos compromissos, e para a gente atender esse princípio bíblico aqui, levando os nossos filhos e falando com eles, assentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar, imagina você o tempo que você vai investir ensinando o seu filho os princípios da palavra do Senhor. Ah, mas eu vou perder tempo? Não. Nós vamos ganhar tempo. Nós vamos estar semeando a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Colocar em ordem a nossa casa e ensinar os nossos filhos na palavra do Senhor é pôr em ordem a nossa casa. Qual é a ordem que Deus está falando para Ezequias e está falando para nós nessa noite? Qual é a ordem que nós queremos que se tenha dentro da nossa casa? Nós queremos que a nossa casa seja uma casa com harmonia? Apenas? Também. Mas além da harmonia, nós precisamos ter uma casa que tenha paz. E somente a vida de Cristo traz essa paz para nós. Todo pai tem responsabilidade de ensinar e preparar os filhos, não só para a vida, mas também para trilhar o caminho do Senhor. E aqui eu estou falando pais, de pai e mãe. Não somente os pais, mas pai e mãe. A mãe também tem um papel importantíssimo de levar os filhos ao conhecimento do Senhor. Em Gênesis 18, 19, quando Deus escolhe Abraão, olha só, gente, esse versículo aqui eu fui prestar atenção hoje nele.
A gente lê muitas vezes e não tem essa atenção. Quando Deus escolhe Abraão, ele diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Vejam que é uma promessa de Deus. Se nós praticarmos dentro das nossas casas, e aqui fala em submissão dos filhos aos pais, aqui fala em ordem dentro da nossa casa, a fim de que o Senhor abençoe a nossa casa, haja vista que nós estaremos na dependência do Senhor, ensinando a palavra do Senhor, orando como deve ser orado, lendo a Bíblia como deve ser lido, fazendo reuniões acerca das verdades bíblicas para ensinar os nossos filhos, para que quando eles crescerem, eles também se tornem pais que vão ensinar os seus filhos e assim por diante. Então, quando Deus escolheu Abraão lá atrás no Velho Testamento, Deus já deu essa ordem. Abraão ordena a sua casa. Vejam como é importante a nossa casa andar na ordem do Senhor, dos princípios da palavra de Deus. Os pais devem ensinar os filhos a praticar a justiça no temor do Senhor. Essa incumbência foi dada por Deus. Quero lembrar também, meus amados, de Provérbios 22:6. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Então, colocar em ordem a tua casa é deixar uma descendência de pessoas, de filhos, de relacionamentos que saibam e tenham em você uma referência de um temente ao Senhor, de uma pessoa que teme ao Senhor, de uma pessoa que crê no Senhor Jesus, de uma pessoa que vive na dependência do Senhor. Todas as decisões devem vir diretamente do trono da graça do Pai. Se os valores e princípios forem devidamente semeados no coração dos filhos, o que acontece? Vocês já pararam para pensar? Se as nossas crianças realmente forem ensinadas e criadas e crescerem no ensino da palavra de Deus, o que nós teremos no futuro? Nós teremos homens e mulheres de Deus. Por isso nós teremos um mundo melhor. Por isso nós teremos uma sociedade completamente transformada pelos princípios bíblicos. Por isso é colocar em ordem a tua casa. Nossos filhos viverão para Deus. Então, nós devemos nos esforçar para ter bons cidadãos e excelentes profissionais com comportamentos e os valores do mundo. Mas isso não basta. Veja só, nós precisamos sim ter pessoas decentes, educadas, bons profissionais, mas isso não é o bastante. Se tivermos bons cidadãos, excelentes profissionais, sem a vida de Cristo e o caráter dele, nós os levaremos à perdição eterna. Não adianta nós termos filhos para viver neste mundo, as circunstâncias, os valores, e para agradar o mundo apenas. Nós temos que ter filhos com o coração trocado. Nós temos que ter filhos nascidos de novo, para que eles não sejam levados à perdição eterna. Nós queremos que eles sejam bem-sucedidos nessa vida terrena? Sim, mas muito mais por toda a eternidade. E mesmo na vida terrena, para que possam ter a salvação e a santidade, eles precisam caminhar dentro da palavra de Deus.
Então, vamos fazer um apelo, não somente aos que já são pais. Eu sei que aqui tem muitos solteiros também, né? Muitas pessoas não estão preocupadas com o plano de Deus para a família. Alguns só vão procurar saber sobre os princípios de Deus depois que já estão com um problema no casamento. É interessante como que, quando a gente vai montar uma empresa, quando a gente vai tomar uma decisão profissional, a gente primeiro estuda, faz um projeto, vê quanto nós vamos investir, procura saber quais são os prós e os contras, procura quem conhece sobre o assunto para poder ter instrução, para não dar um passo errado. Só que na família, ninguém faz isso. Primeiro vamos casar, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Então, por isso que os solteiros, que ainda estão solteiros, devem procurar saber, devem procurar o conhecimento na palavra de Deus, os princípios de Deus para o seu casamento, o porquê estão se casando e como eles vão levar esse casamento. Aquela fala de antigamente, né? Ah, vamos casar, depois se não der certo a gente separa. Para cristão isso não funciona. Para cristão não é assim que funciona. O casamento, obviamente que existe divórcio entre cristãos, mas Jesus diz que o divórcio foi permitido por causa da dureza do coração do homem. Mas o propósito de Deus é que o casal não se divorcie. Por quê? Porque quem sustenta o casamento, quem sustenta a família, quem sustenta o relacionamento de pai e filhos é Deus. Não sou eu, não é minha esposa, não é você na força do teu braço. É Deus. Então a melhor hora para se preparar para o casamento é antes de se casar e não depois. Tá? Deus criou a família no jardim debaixo de um planejamento divino. Não foi de forma aleatória para ver no que daria. Deus sempre esperou que a família fosse preservada segundo os seus princípios. E onde foi que o homem se perdeu? Nós sabemos que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. O pecado fez separação entre nós e Deus. Aí foi que começou o caos dentro das famílias. Começou o problema. Adão, que tinha comunhão com Deus, depois do pecado ele passou a viver por conta própria. E nós que nascemos e ainda não nascemos de novo, nascemos fisicamente, ainda não nascemos de novo, vivemos também por nossa própria conta. E a nossa receita é falível. A nossa receita não funciona. É muito comum nós vermos famílias que estão sendo criadas segundo os princípios de Deus. É muito comum vermos famílias que não estão sendo criadas segundo os princípios de Deus e acabam se tornando disfuncionais. Por quê? Porque o egoísmo faz com que cada um puxe a brasa para a sua sardinha. Existe uma competição dentro de casa. Existe uma batalha dentro de casa para ver quem faz ou quem não faz. Servir o outro vira um fardo. Sendo que o princípio da palavra de Deus, ele diz que nós devemos viver suportando uns aos outros no temor de Cristo. Quem que vai lavar a louça hoje? É uma guerra. Quem que vai passar uma vassoura na casa? É outra guerra. Então nós precisamos entender que servir um ao outro e suportar um ao outro é somente aquele que tem um novo coração, que tem um coração regenerado, que faz com amor, que faz com gratidão, que faz com disposição, com alegria.
Em Romanos 13, 1 e 2, né? Falar um pouquinho das esposas agora. Já falei dos filhos, vou falar das esposas, vou falar dos maridos também, tá? Se preocupe não. Esposas que não se submetem aos seus maridos e resistem à autoridade que é concedida por Deus. Vamos ler esse texto da palavra agora. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem fora foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O marido é o cabeça da casa, do casal, tendo como cabeça Cristo. As mulheres são submissas à autoridade desse marido que tem Cristo como autoridade. Então é uma cadeia de autoridade. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para os romanos é que toda autoridade é instituída por Deus. Dentro da minha casa e da sua casa, o homem é a autoridade sobre a mulher, no sentido de que ele é o responsável pelo prover, é o responsável pelo sacerdócio, é o responsável por levar a palavra de Deus na família. Então, mulheres que não são submissas ao seu marido estão aqui indo de encontro ao que diz a palavra de Deus. E no fim, Paulo ainda termina dizendo assim: e os que resistem trarão sobre si condenação. Então, gente, o sistema de Deus é perfeito. O sistema familiar criado por Deus não tem caos. Pelo contrário, tem ordem, é organizado, é um sistema que funciona. Mas o sistema que funciona segundo a cabeça de cada um dentro da casa vira caos. Tem um ditado no mundo que diz assim: cachorro que tem 2 donos morre de fome. Vocês já viram? Por quê? Na casa que todo mundo manda, ninguém obedece. Nós que trabalhamos com famílias, a gente já viu que tem criança dentro de casa que manda mais que o pai e a mãe. E aí? Todo mundo faz a vontade do reizinho de 2 anos de idade. Ninguém fala não para ele. O pastor Glenn já falou aqui que educar é saber frustrar. Então, se você não frustra, se você não educa, se você não fala não, se você não leva as crianças ao conhecimento da verdade, o contrário de pôr ordem na sua casa é pôr desordem na sua casa. Esse é o caos completo. Muitas desordens familiares têm gerado grandes distúrbios nos relacionamentos. Muitas vezes nós atendemos casais que já estão prontos para se divorciarem e não sabem por quê. Por que será? Não sabe identificar o problema. E mais do que os problemas relacionais, o caos acaba trazendo problemas na área espiritual também. Tudo que acontece nos relacionamentos horizontais acabam refletindo no relacionamento vertical com Deus. Agora, 1 Pedro 3,7, 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Prestar atenção, maridos? Tratai as vossas mulheres com
dignidade, como o vaso mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o relacionamento horizontal, ele tem uma ligação direta com as nossas orações. Aquele que não trata a sua mulher com dignidade, com honra, como o vaso mais frágil, está pecando. Está indo contra a palavra de Deus. E nós sabemos que todo pecado é contra a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, de 3 a 5, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, se nós, maridos, tivermos consideração e cuidarmos da nossa esposa, da forma que a Bíblia nos ensina aqui, nós vamos ter, da parte de Deus, um relacionamento de mais comunhão, de mais intimidade. E a palavra de Deus, então, coloca o nosso comportamento, a nossa observação aos mandamentos da palavra de Deus, como uma forma da gente se conectar, ou ter uma comunhão com Deus, a fim de que as nossas orações não se interrompam, e a fim de que a nossa vida espiritual seja fortalecida. Aqui vemos que não temos somente direitos, né? Quando o texto da palavra de Deus diz assim, que o meu corpo não é meu, é da minha esposa, e o corpo dela não é dela, é meu, então nós não temos somente direitos, nós temos também deveres. Na maioria das vezes, brigamos por nossos direitos. E nem queremos saber das nossas obrigações. É assim ou não? Parece com alguma coisa que vocês conhecem? Há casais que acabam em adultério, simplesmente pela negligência de um para com o outro. A família é criação de Deus, mas precisa da nossa manutenção. Deus não precisa de nós, mas a nossa família precisa que nós façamos, que a gente cumpra aquilo que é princípio da palavra de Deus, para que a nossa família seja uma casa colocada em ordem. Esse é o verdadeiro significado de pôr a casa em ordem. É viver segundo os princípios da palavra de Deus dentro da nossa casa. O resto é consequência. A responsabilidade de cuidar dela é do homem. Quando Deus diz a Ezequias, você vai pôr a sua casa em ordem, significa que esse é o tipo de coisa que não sou eu que peço para Deus fazer, mas é Deus que pede para eu fazer. Quando Deus fala para criar a criança no caminho, ensinando, admoestando, é para eu e você fazermos isso. Não é para Deus fazer. Senhor, eu não tenho tempo de ensinar meu filho. Por que o Senhor não dá um jeito de vir aqui e ensinar meu filho? É assim que nós oramos? Senhor, eu não dou conta de ler a Bíblia. Por que o Senhor não faz isso por mim? Não. O que Deus faz é nos capacitar, nos ensinar através da palavra de Deus, mas quem vai criar o seu filho é você. Quem vai ensinar o seu filho é você. A responsabilidade é sua, pai e mãe.
Quem vai fazer a manutenção do seu casamento é você, marido, e você, mulher. Deus não vai vir fazer a manutenção do seu casamento. Pôr em ordem a sua casa é arregaçar as mangas. E está escrito na palavra. Não podemos fugir disso. Tiago 4, de 13 a 15, aprendemos que os nossos planos e ações jamais devem ser fora do centro da vontade de Deus. Diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tudo que nós vamos fazer é na dependência do Senhor. Os nossos planos, eles são frustrados se eles forem só nossos. Se não forem os planos de Deus para a nossa família, não vai dar certo. Então, ao invés de fazer os planos sem Deus, como aqui diz o texto de Tiago, a nossa oração e o nosso plano é se o Senhor quiser. Eu quero criar a minha família no temor do Senhor. Eu quero ter capacidade de ensinar o meu filho, mas o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai estar comigo nessa empreitada aqui. E aprendemos com Jesus. Como foi a oração de Jesus lá no Getsêmani? Não se faça a minha vontade, mas sim a sua. Senhor, na minha casa, na minha família, no meu papel de pai, no meu papel de mãe, no meu papel de filho, no meu papel de avô, de avó, que se faça a sua vontade e não a minha. Que seja uma casa em ordem, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas o Senhor me ensina a colocar a minha casa em ordem. O Senhor vem fazer em mim aquilo que te apraz. Veja que quando Deus disse a Ezequias, você vai morrer, ele chora, vira para a parede, ora, e Deus atende o pedido dele. Mas ele não atende o pedido de Deus. Ezequias não pôs a casa dele em ordem. Ezequias pediu mais tempo, Deus deu mais 15 anos, e ele não pôs a casa em ordem. Eu não sei lá na sua casa como que é, na minha eu tenho muita dificuldade para isso também. Muitas vezes a gente tem a revelação de Deus, a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente sabe o que deve fazer, mas não faz. Nós colocamos 10 coisas menos importantes na frente, e aquilo que é mais importante nós não fazemos. Até isso nós precisamos clamar ao Senhor. Misericórdia, Senhor. Até isso. Porque a gente se distrai, foge do foco, a gente busca muitas vezes fazer os nossos próprios deleites e vontades, mas aquilo que realmente é investimento para o reino de Deus, para a eternidade, a gente vai deixando de lado. O que é investimento para a eternidade? É crescer à estatura do varão perfeito, é crescer no conhecimento da verdade, é ensinar os nossos filhos, é ser sacerdote dentro da nossa casa, é gastar tempo com as coisas de Deus, é dar mais tempo para aquilo que realmente interessa e buscar investir no reino e não no mundo. Isso que é mais importante. Muitas vezes a gente não consegue. Nós podemos estar dispostos a pedir a Deus para Ele fazer tudo o que a gente quer,
mas não estamos dispostos a fazer o que Ele quer. Colocar a sua casa em ordem. Esse é um pedido de Deus para você. Não é como Ezequias, que recebeu a palavra do Senhor dizendo, você vai morrer, agora. Deus deu mais 15 anos para ele. Nós não sabemos se nós vamos morrer agora, ou amanhã, ou daqui a um mês. Mas não importa. Como diz o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então morrer, tudo bem, está dentro do plano. Mas enquanto nós não morremos, põe a sua casa em ordem. Procura verificar aquilo que está sendo feito que não é para a glória de Deus. Procura verificar aquilo que onde você está gastando tempo que não é para a glória de Deus. Procura verificar no que você está perdendo tempo, perdendo exatamente, em coisas que não edificam, que não ensinam, que não testemunham. Nós temos gastado muito tempo em coisas fúteis. Põe a tua casa em ordem. Você vai morrer, como o profeta Ezequias. Eu vou morrer. Sabedoria para colocá-la em ordem. Talvez esse seja o pedido que nós devemos fazer. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu quero colocar minha casa em ordem, mas eu não sei como. A palavra de Deus diz em Tiago 1,5: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Olha só que maravilhoso. Pedir a Deus e Ele vai conceder. Sabedoria para colocar a sua casa em ordem, para priorizar aquilo que realmente é importante. Então, meus irmãos, você tem ensinado o seu filho na admoestação do Senhor? Ou está no automático? Como que tem sido suas conversas com seus filhos? Tem sido conversas com conteúdos de ensinamento? Tem sido conversas com conteúdos de ensino da palavra de Deus? Ou ao menos ensino profissional? Ou ao menos ensino de comportamento, de educação, de respeito? Ou tem sido somente de cobrança? Uma vez eu já falei aqui sobre uma palestra que eu ouvi, um senhor de idade já, devia ter quase 90 anos. E ele disse assim, olha, tem muitos pais que chegam em casa e têm 5 minutos de conversa com seus filhos. E nesses 5 minutos, ele fala o seguinte, você já tomou banho? Você já fez a tarefa? Você já jantou? Então agora vai dormir. 5 minutos por dia. E esse é o conteúdo da conversa. O que essa criança aprendeu desse pai e dessa mãe? Posso dizer para vocês que ele aprendeu muito mais da televisão, do computador, do que do pai e da mãe. Que ele ficou muito mais tempo no computador e na televisão do que com o pai e a mãe. Então, ensinar os filhos na admoestação do Senhor. Amado, se você não tem paciência, peça paciência a Deus. Peça sabedoria, peça paciência, peça oportunidade, peça janela aberta, para que os seus filhos abram seu coração e possam ter uma conversa franca e íntima com você. Marido e mulher, vocês estão se amando, se perdoando, se honrando? Precisamos colocar a nossa casa em ordem. Nós não sabemos quando nós vamos, mas se Deus tocou o seu coração e você foi desafiado a colocar a sua casa em ordem, eu quero dizer que eu também fui.
E nós vamos orar agora e vamos pedir a Deus para que Ele venha em nosso socorro, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê disposição, para que Ele nos dê paz de espírito, para que a gente tenha tranquilidade e harmonia, para colocar a nossa casa em ordem, até o dia que nós morrermos ou que o Senhor voltar. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, nós nos achegamos a Ti, Pai, confessando a nossa total incapacidade, confessando a nossa total frieza, Pai, no aspecto familiar, no aspecto relacional, no aspecto da convivência dentro da nossa casa, de acordo com os Teus princípios, os princípios da palavra de Deus. Pai querido, nós clamamos a Ti por sabedoria. E a Tua palavra diz que quando nós pedimos sabedoria, o Senhor dá a todos liberalmente. Então, Pai querido, nós tomamos posse dessa verdade, dessa promessa. E pedimos para que o Senhor venha trazer aos nossos corações a sabedoria do alto, para que nós possamos colocar a nossa casa em ordem, e para que a nossa casa seja um lugar onde as pessoas possam ver a bendita pessoa de Cristo Jesus ali. Onde a nossa casa possa resplandecer a luz de Cristo. Onde a nossa casa possa ser como o Teu reino, que possamos começar a experimentar aqui mesmo nessa terra. Pai, vem em nosso socorro. Trabalha nos corações de cada marido, de cada mulher, de cada filho, de cada um de nós aqui, para que em tudo o nome de Cristo seja glorificado. E é no santo nome dele que nós oramos e te pedimos. Amém.